Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à primeira aula online de língua portuguesa. Os alunos do oitavo sou a professora Denise e hoje nós iremos abordar o gênero notícia com o tema fake news. Então, antes de irmos direto ao assunto, eu vou falar um pouquinho sobre a definição. O que é uma notícia? A notícia é um gênero textual, jornalístico, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, entre outros. Então, o que é uma notícia? O principal objetivo dela é informar com temas de atualidade e ela pode ser noticiada em jornais, revistas, internet, sendo que a gente sabe que hoje em dia as pessoas ou assistem mais os jornais, porque já está mais mastigada a notícia, mais direta, ou através da internet, certo? Quais são as principais características? A notícia é um texto descritivo ou narrativo, ou seja, descritiva é porque ela vai descrever com todos os detalhes, a notícia, e ela sendo narrativa, ela vai apenas abordar de forma geral, mas não vai ter aqueles detalhes, todos os pormenores da notícia. Eles são realmente relativamente curtos, a linguagem é formal, ou seja, não é uma linguagem do dia a dia, mas linguagem de acordo com a gramática normativa, clara, você entende bem a notícia e ela vai direto ao ponto, sendo objetiva. Os textos também estão sempre em terceira pessoa, ou seja, impessoais. Ela não dá opinião, a notícia ela não dá a sua opinião, quem escreve. Ela apenas relata em terceira pessoa o que está acontecendo. Fatos reais, atuais e do dia a dia. Então, o que é fake news? Fake news é uma palavra de origem inglesa que significa notícia falsa. 6 eixos são relevantes na identificação de notícias falsas: fonte, evidência, contexto, público-alvo, propósito e execução. Então, todas as vezes que vocês se depararem com uma notícia, vocês vão ter que observar todos esses eixos para identificar se realmente é uma notícia verdadeira ou uma notícia falsa. Então, primeiro, a fonte. Você vai ter que procurar informações relacionadas ao autor do conteúdo, o nome da publicação em que está sendo veiculado e quem está relacionado à publicação, como instituições fundadoras e associações políticas. Ou seja, no finalzinho da notícia, vocês vão ver o nome do autor, a pessoa que escreveu ou a instituição. Então, vai verificar, pode pegar o nome dessa pessoa ou a instituição, se ela é confiável ou não. E se não tiver, então, com certeza, essa notícia já pode ser considerada como falsa. Outro fator é a evidência. Você vai buscar no texto informações que pode verificar, como, por exemplo, nome, dados, locais e citações a documentos ou pesquisas. Você vai ter que se questionar também quais informações são usadas no conteúdo para sustentar os fatos. Os dados apresentados são estatísticas de uma fonte de informações confiáveis ou nem sequer são citadas no texto. Citações genéricas, como de acordo com pesquisas ou estudos afirmam, são comuns em notícias falsas. Certo? Então, vocês vão ter que procurar essas informações, dados locais, se está baseada em estatísticas de fontes confiáveis do governo ou de cientistas, e se tiver essas citações, como eu já li aqui, que vocês estão vendo, de acordo com pesquisa, não está especificando a pesquisa, mas ela está generalizando, ou estudos, não diz qual é o estudo, mas estudos podendo ser qualquer estudo, então isso também é um indício de que a notícia é falsa. O contexto. Todas as notícias existem dentro de um contexto, podendo ser histórico, social, econômico, cultural, etc. Então você deve se perguntar
Qual é o cenário geral dessa notícia? Ela apresenta um panorama completo da história ou omite informações, ou apenas cita algumas coisas? Considere diferentes forças em torno daquele fato, como acontecimentos atuais, tendências culturais, objetivos políticos e pressões financeiras e de mercado. Ou seja, uma notícia ela pode estar sendo tendenciosa, certo? Por objetivos políticos, principalmente nas eleições, ou não, ou então querendo fazer algum tipo de pressão, né, para financeiro de mercado, como por exemplo para que o comércio, né, volte a funcionar, né, o mais rápido possível, porque senão vai afetar a economia. Público-alvo. Identificar se a notícia teve alguma intenção a grupos específicos que tenham os mesmos interesses e se as informações só se baseiam nesses interesses específicos ou apresentam dados que equilibram. Pois, dependendo da forma como é posta, pode levar o leitor até uma conclusão distorcida. Então, determinadas notícias, ela vai ser direcionada, né, a só determinadas pessoas e vai colocar coisas que aquelas pessoas realmente querem ver, querem ler, né? E não vai estar apresentando também fatos, né, reais e gerais que complementem aquilo que ela está se posicionando. Propósito. A maioria das notícias falsas tende a inspirar sentimentos fortes nos leitores, como indignação ou grande surpresa, fazendo com que o leitor se sinta com necessidade de compartilhar aquele sentimento e conteúdo com suas redes. Então, quando você se depara com a notícia que de imediato já traz, né, assim, esse sentimento de indignação ou de surpresa, então já tenha um olhar atento, né, que pode ser uma notícia falsa, porque esse é o propósito maior da notícia falsa, causar esse tipo de sentimento. Execução. O modo como o conteúdo é produzido e apresentado dá pistas sobre a veracidade do que está sendo veiculado, tais como uso de adjetivos para distorcer a informação. Como eu falei no início, as características, né, que são impessoais. Então, se ela é impessoal, ela não dá a sua opinião. Então, numa notícia falsa, o autor que fez, ele vai usar adjetivos, dando a sua opinião e fazendo com que a informação seja distorcida. Outro ponto. Algumas palavras escritas em caixa alta. Então, eu já digitei aí, né, aí para vocês verem o que é uma caixa alta. Então, algumas palavras que eles querem chamar mais atenção. Então, ele vai colocar aqui, ó, que é chamado de caps lock. As letras todas maiores, para criar reações emocionais no leitor. Anúncios exagerados na página, ou mesmo propagandas em que o pop-ups difíceis de fechar. Ou seja, quando você abre uma notícia, você vai ver de imediato milhares de propagandas. E quando você começa a clicar, você não consegue fechar. E se você conseguir, você tem que clicar várias vezes para conseguir fechar. Então, isso é uma dica muito importante de notícia falsa. A URL da página, ou seja, o endereço da página de conteúdos duvidosos, costumam usar domínios WordPress ou Blogger, né? Que aqui são autores que escrevem suas próprias opiniões. Ou então, entre outros, mas as URLs confiáveis sempre terminam em .com, .net, .org e as do governo em .gov. Então, aqui eu estou trazendo, eu tirei essa notícia do Facebook, é uma notícia verídica, né, que a pandemia provoca queda de 40% na arrecadação e prefeitura suspende 13º de servidores. Então, aqui está o link, TNH1, certo? E eu fiz a comprovação. Vocês podem pegar o link aí para vocês conferirem. E aqui, ó, a mesma notícia eu achei no site do governo, maceió.al.gov.br. Pandemia já provoca queda de 40% da arrecadação em Maceió. Então, aqui
para comprovar realmente que a notícia é verdadeira, né? Eu fui no site do governo. Se ela não tivesse lá, então provavelmente essa notícia seria falsa. Então aqui eu estou trazendo uma notícia falsa, que também peguei no Facebook. Então você pode observar aqui em cima, a URL, ó, ela é bem maior e não tem no final .com, .br, .net não tem, vocês estão vendo, e ela é até um pouco maior, né? Aqui ó, tá plantão ao vivo. E olha o título, luto. Raquel Monteiro, escrivão da polícia, nota de pesar, né? Coronavírus, escrivão da polícia civil morre nos braços do marido na porta do hospital. Então, pelo título, você já observa, né? Assim, é uma notícia impactante. Então, nós já temos um indício aqui da URL, o endereço e o título. Mas vamos avaliar mais coisas. Comprovação, análise da notícia falsa. Primeiro, a fonte. Não tem autoria. Se você clicar lá você digitar, você vai ver que ela não tem autoria, a notícia, e nem representa uma instituição confiável. Com relação à evidência, os dados não são apresentados com base em estatísticas de uma fonte de informações confiáveis. Também a gente não vê, né, isso na notícia. O contexto, não aparece o cenário geral da notícia, pega só apenas algumas coisas do aspecto, né, geral da notícia. Público-alvo está direcionado a um público curioso que gosta de ler notícias trágicas. Propósito. O objetivo dessa notícia é causar indignação, surpresa. E na execução, ao clicar na notícia, já é notável o formato da página, a escrita, imagens, a quantidade exagerada de propagandas, citações, a URL, tudo em desacordo com a notícia verdadeira. Então, diante de tudo isso que foi posto, a atividade de vocês será a seguinte. Primeira questão. Vocês vão pesquisar uma notícia verídica sobre o coronavírus. E vão fazer um diário de bordo. O que é esse diário de bordo? Vocês vão escrever, primeiro, o nome de vocês, o nome completo, a turma e as atividades no caderninho de vocês, certo? Vai tirar foto, né, e vai mandar para mim. Então, você vai tirar a foto da notícia, junto com o link da notícia verdadeira. Depois vai fazer o resumo da notícia, a caneta no caderno, mínimo 5 linhas, respeitando parágrafo, acentuação e ortografia, certo? Então, vocês vão também fazer esse resumo e vão tirar foto. Segunda questão. Vocês vão pesquisar agora uma notícia falsa sobre Covid-19 e identificar nela todos os elementos que a caracteriza como tal, bem como retirar o link da notícia pesquisada. Então, vocês viram que eu fiz a análise dos 6 eixos. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão pesquisar a notícia e vão identificar nela os eixos que identificam como falsa, certo? A aula termina por aqui. Qualquer dúvida, agora vocês podem tirar comigo. Vocês podem me entregar hoje ou até no máximo amanhã, certo? No grupo do 8º E. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.